E aí, como é que a gente percebe isso, não percebe? Ou então tem a mania de falar assim, não, vou deixar para lá, que daqui a pouco esquece. Isso é um perigo. Como se a gente tivesse que aceitar qualquer tipo de afeto, né? Mesmo quando ele é indesejável. Ah, mas ele é bonzinho, né? Está sendo atencioso. Por que você está recusando um amor? Ou por que você está recusando um presente? E qualquer gesto para uma pessoa desequilibrada é entendido como aceitação. Então, às vezes, uma resposta educada, né? Eu sou educado, sou gentil, muito obrigado, respondo, falo bom dia, boa tarde. A pessoa imediatamente interpreta isso como um aceite. Como, ah, não, na verdade gosta de mim, mas está recusando por outras pessoas, porque está sendo obrigada por outras. Então, entra numa espécie de delírio, né? Um pensamento delirante de achar que o outro está, na verdade, desejando o assédio, desejando aquele amor, mas que está mentindo. Como a pessoa, né, o assediador, ele acredita que ele deve ser amado de qualquer forma, ele não consegue entender que o outro está recusando. Então, todas as ações ele interpreta contrário. E, às vezes, no entorno, a gente começa a querer, às vezes, tenha paciência, isso vai passar, e a gente não sabe até onde que a pessoa pode chegar. Alguns podem até ser inofensivos, mas outros não. E a gente não pode pagar o preço, né? E como a gente tem essa lei, como é que eu denuncio? Como é que se pode ajudar uma pessoa dessa? Porque há ali, né, há lei, há o que ela diga ali para proteger essas pessoas. Sim. A gente tem que entender que o crime de stalking, a gente fala que precisa de representação, ou seja, a vítima precisa fazer um boletim de ocorrência, narrando ali toda a situação e deixar bem claro no boletim de ocorrência que deseja que aquele autor seja investigado. Porque se não tiver essa expressão de desejar que o autor seja investigado, vai ser somente mais um boletim de ocorrência ali sem nenhuma ineficácia. Então tem que juntar ali todas as provas. Então, por exemplo, se for o cyberstalk ali de rede social, juntar todos aqueles prints, né, que a gente fala de gravar a tela, registrar isso em ata notarial também, para gerar ali boa fé processual, né, falando que aquela gravação de tela é idôneo, né? E outro ponto importante também é referente a essa questão de perfil fake. Perfil fake. Acontece muito falar assim, não, mas perfil fake não consegue identificar o autor. Consegue. Aí isso tem que ser feito judicialmente. Então, por um perfil fake, você consegue judicialmente localizar quem que é o autor. E aí a gente tem que falar também que a vítima tem um prazo de denúncia. Ela tem um prazo ali para denunciar o crime de stalking. E o prazo é 6 meses a contar do conhecimento do fato, né? Então, quem é o autor? Então, por exemplo, vamos falar que a gente está falando aqui de um perfil fake. Eu ainda não sei quem é o autor, mas a partir do momento que eu entro ali com o processo judicial, que eu descubro quem é o autor, começa a contar a partir daquela data. 6 meses ali para representar, né? Porque, igual eu falei, precisa da representação no boletim de ocorrência. É bom saber que a gente tem esse caminho. E olha o seguinte, vocês podem participar desse café da manhã aqui com a Marisa e também com a Bruna, viu? É só mandar a sua pergunta, 99897.000, e lá no nosso @manhã total, a gente está com uma enquete, a gente está com uma pergunta para você participar. Você já sofreu algum tipo de perseguição? Hashtag sim, hashtag não. E o que explica esse comportamento? Luhan, eu posso fazer essa pergunta aqui para a Marisa, tá? Antes da gente ir para o intervalo, que elas vão continuar comigo aqui. O que explica esse comportamento? Isso vem de educação? Isso vem de algum tipo de transtorno, Marisa? Pode ser de vários caminhos. Eu acho que existe aí uma grande gama de motivos que se juntam e se potencializam. Então, nós temos aí uma história, né, do mundo que coloca uma divisão de papéis entre homem e mulher, onde a mulher acaba ocupando um lugar passivo, historicamente, que a gente está lentamente modificando, mas que ainda a masculinidade acaba sendo marcada por uma ideia de poder sobre o outro, de posse sobre o outro. E a recusa coloca imediatamente esse viril, né, esse homem viril, numa posição de fragilidade. Então, ele perde sua virilidade, com isso, toda a sua capacidade de poder, de estar no mundo, um sentimento de reconhecimento ou de identidade. E isso gera um desequilíbrio. E aí nós temos as questões de criação, né, de história de vida, que vão se compondo, o modo de vida que a pessoa tem, né? Se a gente for pensar nesse caso específico, a própria profissão de militar, que também é uma posição de poder,
que estimula isso na pessoa, né, que se ela já tem isso historicamente, isso vai ser intensificado, né, nessa profissão especificamente, como em muitas outras, mas nessa também, e acaba juntando todas essas coisas e levando a um sentimento de posse sobre o outro, de controle sobre o outro e de relação entre a sua identidade e a rejeição ou não do outro. Né? A mulher é vista como posse, é um objeto a ser conquistado. Eu valho se eu possuí-la. E não vai acontecer só nas relações, às vezes, que não existiram antecipadamente, né? Mas relações que terminaram, que romperam, e que continuam, né? Continuam sendo sustentadas.